Meus amigos, eu quero comentar com vocês hoje o artigo do economista José Roberto Mendonça de Barros, publicado na edição do Estadão. O título do artigo é A Produção Brasileira Marcha para o Exterior. O José Roberto, um economista muito competente, embora esse artigo esteja singularmente mal escrito, mas passa a mensagem. Ele nos diz dos grandes problemas da economia brasileira. Em primeiro lugar, a questão do tamanho do Estado. Em segundo lugar, a questão das políticas maiores, a política fiscal e a política monetária. Ambas estão pressionando o câmbio para cima e isso criou um desastre cambial que está inviabilizando as exportações do Brasil. A política fiscal centrada na supertributação sobre o povo brasileiro está tentando exportar impostos. Então, o Zé Roberto mostra que a taxação sobre insumos como petróleo, energia de modo geral, e podemos estender a todos os setores, vamos dizer assim, básicos, como comunicação, etc., tira a competitividade da indústria brasileira. Então o que nós estamos assistindo é um espetáculo que eu, 30 anos atrás, nunca poderia imaginar. A gente pode dizer que o governo do PT, do Lula, agora da Dilma, é o governo mais, entre aspas, progressista e desenvolvimentista que já houve. Quem haverá de discordar que a política de Lula e de Dilma é uma política econômica desenvolvimentista? E, no entanto, o que é que essa gente está conseguindo fazer? Transformar a economia brasileira num modelo tipicamente primário, exportador puro. O governo do PT está destruindo a indústria nacional. E a lógica do processo não leva a outra conclusão. Toda a produção está sendo exportada, vamos dizer assim. Nós estamos importando produtos acabados e as indústrias estão indo se localizar no exterior, preferencialmente na China. Na mesma edição do Estadão tem uma entrevista com um sindicalista a propósito de comentar a enorme bancada, que tem 15% da bancada dos sindicalistas no Congresso Nacional. E eles insistem nos pontos deles, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Muito bem. O que significa reduzir a jornada de trabalho? Significa encarecer um pouquinho mais a nossa mão de obra. A China vai agradecer. Então a gente tem que olhar esse artigo do José Roberto Mendonça de Barros com muito carinho, porque ele, de fato, coloca dedo nas nossas principais feridas. Não é possível imaginar se o governo do PT vai ter condições de fazer uma ruptura ideológica e uma ruptura estrutural com o modelo que está colocado. Do jeito que a coisa está andando, em 2, 3 anos nós não teremos mais uma indústria estabelecida dentro do Brasil, ou pelo menos uma indústria complexa como nós tínhamos conseguido construir. Não ficar naqueles nichos em que, obviamente, há grandes vantagens competitivas, porque todo o resto está sendo tirado dos empresários brasileiros. Desde o custo da matéria-prima, a supertributação, a mão de obra artificialmente cara e o câmbio absurdamente valorizado por conta de uma estúpida política monetária em curso. Meus amigos, leiam o José Roberto Mendonça de Barros. Uma grande lição de um grande economista.